nós estamos vendo no coração da Europa o mais grave conflito geopolítico desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é a situação na Ucrânia. 2.000 pessoas morrem por dia, né? Você tem, ao longo de 2025, um aquecimento das tensões no Oriente Médio. Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã. Os Estados Unidos atacaram o território iraniano tentando desmantelar, né, a capacidade iraniana, né, de desenvolvimento de tecnologias nucleares para fins ofensivos. Quer dizer, você tem vários hotspots no mundo, né? A nossa sub-região, a América do Sul, não é uma delas. E dado o tamanho relativo do Brasil na região, nós acabamos representando, né, um destino um pouco mais estável do ponto de vista geopolítico do que algumas das outras regiões do mundo. Boa. Bom, e a segunda grande tendência, eu tô aqui com elas na pauta, eu vi que a gente vai falar sobre a China. Qual que é a grande tendência da China para 2026? Olha, em relação à China, Thiago, eu tô muito impressionado, né, com a China. Primeiro que aparentemente os números do PIB chinês não são tão bons para 2025, né? A expansão é um pouco, será uma expansão menor do que previa o próprio governo chinês. Ainda maior do que será a média dos países do G20, mas é uma economia que de certo modo, não é tão vibrante como o próprio governo chinês esperava, mas que do ponto de vista comercial, por exemplo, conseguiu um feito impressionante. Nós ainda não temos os números de dezembro, mas do ponto de vista do que se já revelou como superávit comercial acumulado da China ao longo de 2025, nos primeiros 11 meses do ano, você tem um resultado acumulado positivo de $1 trilhão. É o maior superávit comercial da história da China, que por seu turno é a maior nação comerciante do mundo. Então isso, enfim, é bastante interessante. Agora, duas outras características que eu acho que valeria a pena destacar em relação à China é que você já chegou a ver, Thiago, qual que é a palavra do ano de acordo com a revista The Economist? Putz, a gente falou disso, eu não lembro qual era. Porque todo ano eles meio que... Eles gostam de falar qual é a economia do ano, o país do ano, e a palavra do ano. Então, a palavra do ano é o equivalente em mandarim chinês ao termo involução. Involução, né? Então, o que é involução? É o seguinte, os meus pais, para adquirirem em Shenzhen um apartamento de 100 metros quadrados, tinham que poupar metade do seu salário combinado ao longo de 20 anos. Caso eu, portanto a minha geração, queira fazer a mesma coisa, terá de trabalhar 80 anos. Né? Para que eu possa, né, ter um nível de crescimento econômico, né, relativo, de onde meus pais saíram para onde eles estão, eu teria que trabalhar durante dois ou três ciclos de vida. Ou seja, é o sentido de que, por mais que eu me esforce nesse momento, eu não conseguirei ter a mesma apreciação relativa da minha qualidade de vida ou do meu poder de compra que essa geração que surfou, né, o crescimento excepcional da China obteve. Então, essa ideia de involução, as coisas estão ficando mais difíceis. Está ficando mais caro para eu comprar, por exemplo, o meu imóvel, está ficando mais difícil para eu trabalhar em alguma coisa que eu goste. É um pouco essa ideia que está dominando a mentalidade de uma nova geração na China. O que, de certa forma, tem que ver também com uma outra característica, que pouca gente vê, Thiago, que é, se você pegar pelos critérios tradicionais, né, de setores da economia, né, setor primário, secundário, setor terciário, apesar de a China ainda ser a Arábia Saudita da manufatura, ou seja, a principal potência industrial do mundo, a fatia da indústria como percentual do PIB na China está caindo. A imagem daquilo que aconteceu em outras economias avançadas. A economia da China está ficando mais uma economia de serviço, está ficando mais uma economia de tecnologia, tá certo? Está diminuindo. Então, isso também cria uma outra dificuldade para aqueles que, por exemplo, deveram, né, a atividades industriais o seu processo de prosperidade familiar ou prosperidade individual na China.
A gente fez um episódio recente sobre China. A gente trouxe aqui o Ricardo Jeromel, que, bom, viaja bastante para a China, né? Leva vários empresários, investidores para lá. E a gente uniu ele com o Arthur Carvalho, que é um economista de uma gestora, Trust Investimentos, só que ele estuda a China desde 2008, já foi várias vezes para lá. E o Arthur disse que na última ida dele para a China, ele teve acho que 31 reuniões. Em todas elas ele perguntava: o que vocês vão fazer com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que talvez não vão ter emprego nos próximos anos, por essa mudança principalmente do lado de produtividade, e que muita gente não vai ter emprego, né? Sim. E ele falou que todo mundo demonstrou um certo desconforto com essa pergunta, mas ninguém teve uma resposta, porque de fato isso pode ser um problema ali no o que vai ser feito com essa mão de obra, um país que cresceu tanto à base de mão de obra e agora está tendo essa troca, né? Até perguntei para ele se isso poderia gerar algum caos social, né? Quando você pensa que vai ter uma grande parcela da população e que não vai ter emprego ou vai ter dificuldade. Aí o Jeromel, ele trouxe um ponto da visão relativa do próprio chinês, que ele falou: olha, até 1980, final dos anos 80, talvez foi a geração ali que começou a não passar fome. Então, antes era muito comum, era um país miserável, pessoas passavam fome. Então, eu também nasci no final dos anos 80, assim como o Jeromel, e ele falou: a nossa geração na China não passou fome, mas os nossos pais passaram fome, nossos avós passaram fome. Então, tem também uma questão relativa ali de, pô, eu tô muito melhor do que eles estavam, né? Sim. Enfim, como é que você vê esse ponto, Troilo? Veja, vamos falar sobre tamanho relativo, né? Nós estamos falando de uma economia que é a segunda maior do mundo, quando julgada pelo critério do PIB nominal medido em dólar, e já é a maior economia do mundo pelo critério da paridade do poder de compra. Sim. Nós estamos falando de uma economia que que disputa cabeça a cabeça com os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, as primeiras posições no número de patentes depositadas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Nós estamos falando de um país que, em algumas áreas, consegue competir com os Estados Unidos, em outras está à frente no que diz respeito ao desenvolvimento e aplicações de inteligência artificial, né? Número de robôs por chão de fábrica, por metro quadrado de chão de fábrica, eu acho que a China tá liderando aqui. Aliás, um pouco nadando na contracorrente desse diagnóstico que muitos fazem, né, que a China vai ter problemas gravíssimos, o Ray Dalio, que é um sujeito que conhece a China, aliás, ele é muito respeitado na China, os chineses gostam muito dele, e eu acho que ele gosta muito também dos chineses. Ele argumenta que esse problema demográfico, né, porque a sociedade chinesa está envelhecendo e você não tem uma reposição de jovens, né, para sustentar quem está entrando numa idade mais madura, e mesmo a expectativa média de vida ao nascer na China está crescendo bastante. O Ray Dalio, eu acho que isso não vai ser um problema, porque os robôs vão manter os níveis de produtividade elevados. Então a questão seria menos se você vai ter um emprego e mais se você vai ter a geração de excedentes necessários, né, por meio do aumento de produtividade, que venham permitir, por exemplo, as pessoas terem renda, né? Não é uma discussão simples. Sim. Eu acho que não é uma discussão quase simples. Como num futuro não muito distante as pessoas não necessariamente vão precisar trabalhar. Mais ou menos isso? Mas que o Elon Musk, por exemplo, tem recorrentemente tratado nesse assunto, tá certo? Ou então a própria noção de trabalho vai significar uma coisa muito diferente, né? Mas de qualquer maneira, para não ir tão longe em relação ao futuro, né, eu acho que uma coisa que é verdadeira é o seguinte: tem duas outras características da China que vão marcar muito 2026 ainda. A China ainda tem muita sobrecapacidade, né? Aliás, quando você está falando sobre China em círculos na própria China, na Europa ou nos Estados Unidos, de cada 5 palavras, uma é overcapacity, né? Uma sobrecapacidade. É uma sobrecapacidade porque, houve um investimento excessivo em capacidade produtiva, quer dizer, você teve se a gente pudesse usar essa expressão, um superávit de capex ao longo dos anos, resultante de altas taxas de poupança
e da experiência histórica de sucesso de crescer por meio do investimento infraestrutural e do investimento